Olá, eu sou Sabrina Casado e vim aqui hoje conversar com vocês um pouco sobre insuficiência renal, hemodiálise, transplante e as complicações que poderiam ser evitadas, que são sempre decorrentes da diabetes. Tudo começou quando, no último ano da universidade, eu sou formada em fisioterapia, então eu estava no último semestre desse curso, quando eu percebi que eu estava começando a ficar com alguma alteração visual. Eu ia sempre ao médico, a cada 8 meses eu frequentava o oftalmologista, fazia todos os exames de rotina e ele sempre falava que estava tudo sob controle. Até que, como eu falei, no último semestre da universidade, eu comecei a sentir uma alteração, ficar procurando a posição para ler, notar que alguma coisa estava errada. Até que eu comecei a não conseguir mais ler as coisas da forma que eu lia. E aí procurei o oftalmologista, dizendo a ele que alguma coisa estava errada e que eu não estava mais conseguindo ler. Então foi que ele me encaminhou para um especialista em retina e foi detectado que realmente eu estava com retinopatia diabética. Desse diagnóstico para que eu perdesse totalmente a visão, levou cerca de 6 meses. Ou seja, eu era uma pessoa totalmente normal, eu estudava lendo com os livros, fazia as anotações em cadernos, eu dirigia, tinha uma vida totalmente independente e vista como uma vida normal pelas outras pessoas. Então, depois disso aí, as coisas só foram se agravando. Como eu comecei a frequentar o médico mais repetidamente, foi diagnosticado também que eu estava com início de nefropatia, ou seja, alteração renal também causada pela diabetes. Eu já tinha perdido a visão. E aí começou toda aquela luta da função renal caindo. E a primeira coisa que os nefrologistas mandam a pessoa fazer quando a função renal começa a cair é suspender o consumo de proteína animal. Então eu passei cerca de 6 meses sem comer carne de qualidade alguma. Primeiro foi a carne vermelha que foi retirada, depois o frango, depois o peixe, e aí eu fiquei somente comendo soja por quase 6 meses. Eu emagreci nesse período quase 14 quilos e realmente não foi nada fácil. Só que os médicos queriam sempre que eu fosse fazer hemodiálise. Eu sempre fui muito resistente a isso. Eu acho que eu tinha muito medo, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia como seria e eu resisti muito, a ponto de dizer ao médico que eu não ia fazer. Se eu conseguisse o transplante antes de chegar à hemodiálise, eu faria. Se não, nada feito. Eu não iria fazer e eu ia simplesmente esperar a morte chegar. E assim, foi um pânico generalizado. Minha família tentava com que eu fosse fazer hemodiálise, eu era muito resistente. Os amigos tentavam e eu não queria de forma alguma. E assim, eu já conversei com outras pessoas que também pensam dessa forma. Ou seja, eu não era a única maluca que morria de medo de hemodiálise, dizia que achava melhor morrer do que fazer hemodiálise. Eu tive muito medo, sim. Eu não sei dizer ao certo qual que era o meu sentimento. Se era medo, se era aquela coisa, aquele sentimento de pena que eu vejo nas pessoas quando alguém fala que faz hemodiálise, aquela coisa de, ai meu Deus, é o fim do mundo. Eu não sei se era também isso, mas a única coisa que eu sei é que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria de forma alguma ir para uma hemodiálise. Até que um grande amigo chegou para mim em uma conversa e conseguiu me convencer de que a coisa não era tanto o fim do mundo assim. Ele conseguiu me ver, conseguiu fazer com que eu visse que no fundo, eu estava com pena de mim mesma. Não era talvez medo, não era o que os outros acharam, era pena. E aquela autopiedade ia me destruir, ia me levar para o caixão. E aí, 6 meses depois, já nas últimas, 14 quilos mais magra, eu estava quase que deformada de tão magra, eu comecei a fazer hemodiálise. E depois da primeira semana, eu percebi que não era aquele horror todo que eu acreditava que fosse. Eu fui melhorando,
consegui ganhar um pouco mais de peso, mesmo fazendo hemodiálise. Eu não estou dizendo aqui que hemodiálise é fácil ou que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Durante o processo, eu também passava muito mal. Tinha dias que eu terminava a sessão de hemodiálise super bem, até porque eu sou bailarina clássica, já terminei a sessão de hemodiálise e fui para uma apresentação. Só que tinha outras vezes que eu terminava a sessão totalmente destruída, mesmo, com dores de cabeça insuportáveis, náusea, vômito, e passar um bom tempo para me recuperar. Mas assim, o pior já tinha passado. O pior realmente foi aquele pré-hemodiálise. Eu sempre achei que aquilo foi a parte mais difícil. Tanto que eu passei 2 anos nesse processo e eu nunca pensei em nada do tipo, ai meu Deus, meu transplante que não chega, ai meu Deus, quando que vai acontecer esse transplante. Não, eu consegui fazer hemodiálise e levar uma vida normal. Eu alternava meus dias de trabalho com os dias da hemodiálise, ou seja, deu para conciliar super bem. Tanto que, nesse período que eu passei na hemodiálise, eu fiz uma pós-graduação, estudando à noite, e fazia sempre várias apresentações de dança, com meu grupo de balé. Então, assim, eu consegui realmente passar 2 anos em hemodiálise, levando uma vida normal. Nesse tempo, eu estava inscrita na fila de transplante em São Paulo, porque eles faziam transplante duplo, diferentemente da minha cidade, que não tinha esse tipo de transplante. E o que seria o transplante duplo? É quando a gente transplanta 2 órgãos ao mesmo tempo. Eu fui transplantada de rins e pâncreas. Por quê? Quando a gente tem diabetes, a alteração do nível da glicose vai danificar o rins. E aí os médicos acreditam que se eu faço o transplante renal e não fico boa da diabetes, com o tempo a diabetes vai danificar o meu novo rins. Então a gente faz o transplante duplo. Rins e pâncreas numa mesma cirurgia, foi como foi feito em mim. Foi um transplante de cadáver, né? Ou seja, não tem aquela coisa do tem que ter o órgão compatível com uma pessoa da família para fazer o transplante. Eu esperei esses 2 anos para que o transplante pudesse ser feito com um cadáver. Tem pessoas que quando tem um doador vivo, um parente familiar ou alguém próximo, basta que seja compatível. Ele pode fazer primeiro o transplante renal, que é uma cirurgia, e sair da hemodiálise, que já é uma grande coisa, e depois fazer o transplante de pâncreas de um cadáver. O transplante de pâncreas, ele tem que ser de cadáver, porque a gente só tem um pâncreas. O transplante de rins pode ser de uma pessoa viva, porque nós temos 2 rins e a pessoa que doa consegue viver normalmente apenas com um rins. E nessa cirurgia que foi feita, eu fiz o transplante duplo, foram os 2 órgãos de uma vez só, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida, mas o que acontece na cirurgia? O rim da gente antigo, ele é mantido e é colocado um novo, que foi o do transplante. E o pâncreas também não é retirado, é colocado apenas um novo, ou seja, deveria ser implante. Concluindo, atualmente eu tenho 3 rins, apenas um funcionante, e 2 pâncreas, e apenas um produz a insulina. E eu fiquei totalmente curada, tanto do problema renal como da diabetes. E uma coisa que me perguntam muito, tipo, é a questão que mais... a pergunta que mais se faz, e foi a primeira pergunta que meu pai fez ao médico logo depois da cirurgia, porque eu já saí da sala de cirurgia boa da diabetes. Eu não precisei tomar mais insulina em momento algum e fiquei liberada para comer praticamente o que eu quisesse. A única indicação era que eu tivesse uma alimentação balanceada para não prejudicar o rins, mas não teve mais problema nenhum em relação à diabetes. E a pergunta que fica, por que não foi feito antes? Por que a cirurgia do pâncreas não é feita antes? Antes da pessoa perder a visão ou antes da pessoa ter que passar 2 anos
numa hemodiálise. Por quê? Como eu falei, a hemodiálise não foi tão ruim como eu imaginava. Não foi. Mas poderia ter sido diferente, porque existe muita alteração da pressão arterial da gente quando a gente está numa hemodiálise. Por quê? Todo o sangue da gente passa na máquina, ela tem tipo uns filtros que vai fazer o papel do rins. O rins está parado, então nosso sangue vai ser filtrado por essa máquina. E muita coisa pode acontecer por conta dessa alteração na pressão. Pode subir muito, como a minha acontecia, subia bastante, como pode ter queda de pressão. Então, isso não é nada saudável, é muito ruim. E uma outra coisa que é a pior parte do período da hemodiálise é o fato de não poder beber água. Não se pode beber líquido. Por quê? O que acontece? O rins da gente não está funcionando, está totalmente parado. Quem está fazendo o papel do rins, quem está suprindo a função renal é a máquina. E aí, se eu faço hemodiálise 3 vezes por semana, eu vou passar 48 horas, sem ir ao banheiro fazer xixi, que a gente para de urinar. Algumas pessoas até conseguem expelir alguma urina, tem alguma coisa, mas eu realmente não tinha nada. Ou seja, tudo que eu ingeria de líquido, qualquer fruta, qualquer suco, qualquer café, tudo fica armazenado. Tanto que quando a pessoa chega numa sessão de hemodiálise, a gente se pesa para ver quanto que aumentou. E esse líquido excedente, que é o peso que a gente aumentou, ele é retirado pela máquina. Tanto que a gente tem na clínica anotado peso seco. O que é isso? É o peso que a gente tem que ter quando sai da hemodiálise, né? Então, esse peso seco é como se fosse um peso de base, um peso basal mesmo. Então, a gente mantém aquilo. E qualquer coisa que a gente aumente de líquido, porque aumenta mesmo, é retirado pela máquina depois. E onde que fica o problema disso? Aí você vai dizer, mas eu posso beber qualquer coisa que a máquina vai tirar. Não é bem assim. Por quê? Isso vai acumulando no corpo da gente. Se passa de um limite que o organismo da gente consiga lidar com isso, isso pode ir para o pulmão e ir infiltrando o pulmão, né? E dar um edema pulmonar. Não é a coisa mais comum do mundo, mas acontece. E uma outra coisa, a diferença de pressão que vai acontecer se essa máquina puxa muito líquido. Imagine você perder 4 litros de líquido mesmo em 4 horas. Então, é muita coisa. É um impacto para o corpo, para o organismo, principalmente para o coração, muito grande. Então, isso não é nada bom. Como eu falei, para mim não foi tão complicado assim. Eu sempre fui uma pessoa, durante a hemodiálise, super saudável. Mas problemas acontecem. Ou seja, se houvessem mais transplantes, mais equipes, se houvesse mais incentivo para que esses transplantes acontecessem de forma mais rápida, isso tudo poderia ser evitado. E vem a outra questão. Por que não o transplante de pâncreas para a pessoa diabética? Bom, os médicos justificam essa questão de não se fazer o transplante de pâncreas por conta dos imunossupressores. Eles acreditam que os efeitos colaterais do imunossupressor, eles são bem maiores do que a pessoa ficar dependente de insulina. Por quê? Se você tem uma alimentação balanceada, faz tudo direitinho, vai ao endocrinologista com frequência fazer as avaliações, toma a insulina corretamente e mantém a glicose em níveis aceitáveis, ninguém teria problema, ninguém ficaria cego por conta de retinopatia diabética e ninguém ia parar no hemodiálise por conta de uma nefropatia, né? De ter parado o rins por conta de diabetes. Só que as coisas não são bem assim, isso acontece mesmo. Eu, por exemplo, tinha uma glicose super difícil de controlar. Às vezes eu tomava insulina que se recomendava e de repente a glicose desabava. Eu tinha uma hipoglicemia. Aí comia alguma coisa doce, daqui a pouco a glicose ia lá para cima. Então essa oscilação é que acaba com os órgãos da gente. E principalmente a retina e rins, porque é exatamente onde os vasos são mais fininhos.
E ainda tem pessoas que têm complicação na parte neurológica, né? Que seria a neuropatia diabética, que eu não tive, mas também é comum nas pessoas com diabetes não tão controladas. Então, os médicos não querem indicar o transplante renal, só indicam em alguns casos, que seria pessoas que têm muito hipoglicemia assintomática, ou seja, aquela pessoa que não sente que a glicose está baixando, né? E desmaiam com isso. Ou então pessoas que têm a glicose de difícil controle. Só que o que acontece? Eu, pelo menos, tinha uma glicose de muito difícil controle. Só que ninguém fala que isso é permitido. Nenhum médico indica um transplante. Se tenta de tudo. É insulina, é bomba de insulina. E a tecnologia tem avançado e muitas coisas estão melhorando. Mas não se indica o transplante. Aí é aquela coisa que fica. Se eu soubesse, eu teria feito antes. Não teria perdido a visão, não teria passado 2 anos na hemodiálise. Mas aí, como que chega nesse transplante de pâncreas? São pouquíssimas as equipes no Brasil que fazem esse transplante de pâncreas isolado. Pouquíssimas. Eu não sei se por falta de informação, ou informação da gente mesmo, que a gente não consegue chegar nas equipes de transplante. Então, eu poderia até deixar um apelo aqui que as pessoas procurem mais por isso, que os médicos indiquem mais. Porque o medo do imunossupressor é tão grande que leva a danos muito sérios. Hoje em dia, eu não tenho absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu tomo meus remédios 2 vezes por dia e levo uma vida totalmente normal. As pessoas só sabem que eu sou transplantada quando eu falo, porque não tem como saber. Eu levo uma vida totalmente normal. Existem muitos mitos sobre transplante. A pessoa transplantada não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, como eu estou falando, isso é um exemplo meu, não é o de todo mundo. Tem pessoas que realmente têm algumas complicações por conta das medicações. Eu não tenho absolutamente nada. Já tive sim, alguma vez, lá no início, tipo diarreia muito forte causada por um dos medicamentos. Então, o medicamento foi reduzido um pouco e depois eu voltei para a dosagem inicial e ficou tudo bem. Ou seja, não tem nada demais. Eu tenho uma vida totalmente saudável, não tive prejuízo nenhum, só ganhei muito, muito mesmo com o transplante. E ainda hoje não entendo por que isso não foi indicado para mim antes. O fato de eu ter ficado cega poderia sim ter sido evitado, e é fato que a pessoa com início de retinopatia diabética já pode sim entrar numa fila de transplante de pâncreas, porque é um dos indícios que não está nada bem. Então, assim, se ela entra numa fila de pâncreas e ela se cura da diabetes, com certeza a função renal dela não vai decair tanto. A gente sabe que se uma pessoa já está com retinopatia diabética, está começando a perder a visão, consequentemente a parte renal dela também já deve estar afetada. Mas uma coisa é estar um pouquinho afetada. Se você para o processo de, vamos colocar assim, de degeneração, para por ali. O problema é ficar com a diabetes, com a glicose oscilando o tempo todo, não ter um controle e aí vai degenerando tudo. Então, realmente, se esse transplante acontecesse mais, isso não aconteceria. As pessoas perderiam bem menos a visão por conta de diabetes. Porque a grande maioria de pessoas que perdem a visão por conta de diabetes também tem problema renal e vão sim para a fila de transplante depois de ter perdido a visão. Por que isso não acontece antes? Falta de indicação, falta de informação. Quando a gente conhece, que a gente vai atrás, tudo fica mais fácil. O que pode acontecer, se você está se vendo nessa situação, na situação que eu já estive lá atrás, do tipo, na época eu já estava cega, com a função renal caindo,
e eu piorando a cada dia que passava. Nem sempre os endocrinologistas prescrevem isso, no sentido de encaminham, eles não encaminham. A gente que tem que descobrir por conta própria. E isso é muito complicado, porque nem todo mundo tem a informação e o conhecimento de ir buscar no local certo. E eles vão sim tentar justificar que o transplante não é a melhor solução, porque vai ter o imunossupressor e tem inúmeras complicações. Sim, tem, mas você quer complicação pior do que perder a visão e parar numa máquina de hemodiálise e depois ter que entrar no imunossupressor do mesmo jeito, já tendo perdido a visão? Então, assim, se esse transplante fosse feito antes, com certeza poderia ter evitado que eu tivesse perdido a visão. Ou que eu tivesse ido parar na máquina de hemodiálise. Só pelo fato de ter feito o transplante de pâncreas lá atrás. E outra coisa, é super importante também que a gente tenha conhecimento do que a gente tem. A gente tenha conhecimento dos remédios, dos efeitos colaterais e de como a coisa funciona. Falar mesmo com o médico. Eu sei que nem todos os médicos são acessíveis, mas a gente tem outras formas de estar buscando essa informação. E se você não gosta do seu médico, mude, procure outro. Porque a coisa pior que tem é a gente ter um médico em quem a gente não confia, em quem a gente não pode conversar. Aqui na minha cidade eu acho que eu conheço quase todos os nefrologistas. Eu não gosto de um, eu vou em outro, peço para ir para outro. A gente muda de hospital, muda de local e vai procurando. Ninguém vai nos defender, né? A gente tem que ir atrás, tem que procurar mesmo e se informar, porque esse sim é o caminho. Então, eu me despeço de vocês, deixando exatamente essa mensagem. Vamos procurar, vamos se informar, porque muita coisa poderia ser evitada. Muitas, talvez mortes mesmo poderiam ser evitadas. Muitas pessoas poderiam deixar de ficar cegas se a coisa fosse mais difundida e informada para todo mundo. Obrigada a todos vocês.